Passo a palavra agora ao Dr. Paulo Solmuti, presidente da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço, UNEX. Bom dia a todos. Bom dia, senador Tássio Gereissati, senador Armando, a quem saudamos aí pela iniciativa, e demais senadores. Nós vamos dar uma visão absolutamente de mercado, né? O que a gente vive e o que a gente pensa desse setor. A UNEX, ela reúne 7 das principais entidades de comércio e serviço. A Braselco Bares e Restaurantes, a Allshop Lojistas de Shopping, a CNDL, que são todos os CDLs do Brasil, a CACB, que são todas as associações comerciais do Brasil, a ABAD, que são todos os atacadistas e distribuidores do Brasil, e a Anamaco, que são as vendas de material de construção. Então, nós temos hoje, dentro das nossas prioridades, discutir, né? Primeiro mês de pagamento, conseguimos alguns avanços importantes, e agora estamos muito empenhados em entender um pouquinho da questão do spread e dar uma visão nossa um pouco diferente do que a gente tem ouvido falar aí. Então, primeiro ali eu peguei aquele mapa, senador Tássio, no Google ontem mesmo, e a gente vê ali que são os spreads bancários no mundo feito pelo Banco Mundial. Só tem 2 países no mundo que têm spread acima de 20%, segundo o mapa ali. O Brasil, com 39,6%, essa é uma informação de 2016, e tem lá Madagascar, com 45%, que nos supera. Os demais países do mundo são vermelho, verde, cinza, quanto mais clara a cor. Em média, nesse ano de 2006, é um absurdo, né? Em média, em 2016, o spread bancário no Brasil era 7 vezes maior do que o do mundo. 7 vezes maior do que o do mundo em spread bancário no Brasil. Então, é uma coisa que torna quase que impossível empreender no Brasil com resultado na última linha, né? Então, a gente, inclusive, acredita isso a grande mortalidade da pequena empresa no Brasil. E aí a gente vê, eu coloquei alguns ali, né? Spread bancário na visão da Febraban. Todo mundo já conhece, né? E incrível porque essa inadimplência sobe, desce, o spread não diminui, os custos se dizem eficazes, imagino que sejam, porque são os bancos mais rentáveis do mundo, o spread não cai, impostos do banco é menor do que a gente paga, nível de atividade também oscila para todo mundo. Não queremos questionar, Ana, as influências, mas que é incrível que sejam só elas. Qual que é a nossa visão da questão do spread bancário? É a baixa concorrência. Nós vivemos, né, senador, somos 1 milhão só de bares e restaurantes concorrendo porta a porta. Quem é empresário sabe o que é concorrer, né? Aí, quando eu falo em concentração bancária e que ela não é grave, eu discordo muito e ainda acrescento que no Brasil nós temos uma verticalização bancária. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Baixa concorrência, né? Todo mundo sabe que onde não há concorrência, há preço mais alto, né? O sonho de qualquer empresário era não ter concorrente, né? Mas a verdade é que a gente tem, na vida real, muitos concorrentes. E o sistema bancário no Brasil, ao nosso ver, ele não só é concentrado, e a gente já viu que a concorrência com o mercado internacional não foi possível, porque os bancos do mundo não conseguem competir no emaranhado que, na nossa visão, puseram no país, de restrições, porque não é possível que esses bancos tão exitosos lá fora não consigam êxito aqui no Brasil. Então, há de supor que eles não são incompetentes, mas que nós temos uma proteção ao sistema bancário brasileiro exagerado que nos traz enormes prejuízos enquanto nação. E a questão da verticalização, que é uma das coisas, nós temos uma ação no CAD, entramos há 2 anos atrás, questionando a verticalização do sistema bancário. Aqui no Brasil, o banco é dono da adquirência, da bandeira, e por aí vai. É uma coisa, nós temos bastante documentação nesse processo no CAD para mostrar como é que funciona na ponta com o pequeno. É uma troca. Se você for mudar, por exemplo, uma adquirência, o cara sobe sua conta bancária. Se aumenta a concorrência, como está acontecendo agora, senador Monteiro, a taxa média
segundo o Banco Central, caiu 0,3 cobrado nas maquininhas. Só que, na verdade, ela caiu 0,5 para as adquirentes. E os bancos subiram o intercâmbio em 0,2. Como? A tabela não mudou. Criaram a platinização. Todo dia agora emite um cartão Gold, Platino, que paga mais para os bancos, e isso tira dinheiro da gente. Então, até a concorrência com as adquirentes, 40% do benefício foi parar nos bancos. E aí você vê, venda casada descaradamente, é uma coisa assim, incrível o que a gente vive na ponta. Os exemplos estão nesse processo aí, temos vários, mas vários mesmo. E o CAD já acatou, nós estamos avançando nisso. Bom, essa é a nossa visão, né? Venda casada é uma coisa de todo dia, eles falam que não, mas é só você conversar, é só gravar, nós temos gravações, nós temos tudo. Isso acontece todos os dias. Aí, agora, qual que é a nossa proposta para um avanço de curto prazo? Nós chamamos de recebíveis de cartão de crédito aquela venda que nós vendemos ou de 30 dias ou em alguns no chamado parcelado sem juros. E me permita, Ana, fazer uma defesa do setor de comércio, porque até o ano passado, o parcelado sem juros no Brasil era sem juros mesmo, porque a legislação impedia diferenciar. Então, o comércio não poderia nem falar que é com juros. Os juros, na verdade, ele estava espalhado por todo o nosso mix de produto, seja no produto que se pagava à vista, ou no outro, por questão de legislação. Porque, às vezes, que aparecia com o comércio, fala, parcelado sem juros não existe. Não, o que existia era uma legislação, mais uma das aberrações do Brasil, né? A gente viver naquele ambiente, até chamar de parcelado sem juros, uma coisa que nos custava muito. Mas, então, quando nós recebemos a venda do cartão de crédito, o setor de comércio e serviço, ativo nosso não vale nada, senador. Se ninguém dá mesa você não consegue dar mesa de garantia, você não consegue dar nada de garantia para pegar um empréstimo no banco. Então, o que nós temos de ativo? Nós temos essa venda futura nossa. E essa venda futura nos permite, às vezes, pegar capital de giro 4 vezes mais, 6 vezes mais no banco, com uma taxa que o banco é melhor do que a taxa normal, porque você tem um recebível que é garantido por eles mesmos. Vamos falar em AAA no Brasil, né? Os Itaú que garante, o Banco Brasil, ou seja, eles pegam aquele dinheiro e nos emprestam por taxas muito boazinhas, 3,5%, 4%, com crédito garantido por eles. E aí eles nos fazem essa generosidade desse empréstimo. Acontece, Ana, eu queria falar de informação, eu não discordo de nada que você disse, eu só discordo da política dos bancos. Minha mãe é funcionária pública, há 60 anos tem uma conta no Itaú, 5 estrelas, o check-in dela é 5 estrelas. Nunca teve uma inadimplência com o banco. Ela recebe o cartão de crédito dela todo mês lá, vem taxa especial para a senhora parcelar, 24 prestações de não sei quanto. Aí, lá embaixinho, um asterisco, a taxa especial, senador, é de 9,4 ao mês, para uma cliente que eles conhecem há 60 anos, que eles classificam como 5 estrelas, eles têm coragem de induzir a um parcelamento dessa ordem. E aí, o que acontece? O que é a nossa sugestão com relação aos recebíveis? A nossa sugestão é que esses créditos, que hoje só podem ser dados em garantia aos bancos, porque o banco conseguiu controlar tudo no Brasil, né? Até o nosso ativo de garantia, você só pode dar de garantia a eles. A nossa proposta é que esse ativo possa ser dado de garantia, por exemplo, a fundos, a fornecedores. Por exemplo, vamos supor que uma grande atacadista, Magazine Luiza, por exemplo, para falar de uma amiga querida, resolva tomar um crédito na Samsung para pagar em 1 ano. A juros, como a senhora mostrou ali, doutora Ana, de 1% ao ano. Aí o Magazine Luiza, o que ele vai querer fazer no parcelado sem juros? Fazer o menor juros possível para o consumidor para que ele faça a melhor venda. Já o banco é o contrário, ele vai querer fazer o maior juros possível e a gente faça a menor venda. Então, esse sistema que está hoje nos amarrando precisa ser rompido. E a nossa proposta, já estamos discutindo a verticalização, porque isso é um absurdo, né? Olha alguma coisa mais curiosa. Sabe como é que funciona o intercâmbio? Quem decide o intercâmbio bancário? Quanto que o banco ganha na caixa de cartão de crédito? A bandeira.
Aí você pega o banco, por exemplo, Banco Brasil e Bradesco, eles são donos da bandeira Elo. Eles negociam com eles mesmos e definem o quê? O intercâmbio que nós pagamos. E é o mais alto do mercado, acima de Visa, acima de Master. Isso chama-se verticalização. Aí as concorrências aumentam na Cielo, etc., na ponta com as entrantes, eles sobem o perfil, muda o perfil dos cartões do mercado e aumentam a taxa de intercâmbio. Não há possibilidade da gente sair ganhando nessa guerra. Eles têm tantas condições de mudar a caixinha de onde eles ganham dinheiro, que o negócio se torna uma luta de um urso com um... Eu brinco até, a brincadeira inoportuna para casa, mas eu falo que é mais ou menos, se algum dia você fosse transar com um urso, como é que seria, senador? Nunca imaginei. Eu posso dizer que, com certeza, será do jeito que ele quiser. É mais ou menos a gente tomando crédito no banco. É do jeito que eles quiserem. E não tem alternativa. Então, nós defendemos a fim da verticalização, pelo menos que a gente faça, né, que a turma mais letrada aí chama de Chinese Wall, né, uma barreira para limitar essa atuação tão absurda que eles têm sobre nós e que libere os nossos recebíveis para que a gente possa dar garantia para fornecedores, que a gente possa dar garantia para fundos, porque aí sim você amplia a concorrência. E concorrência, eu posso dizer para os senhores, com toda a minha vivência de dono de botequim, não tem jeito. Você tem que competir em preço, você tem que competir em qualidade de serviço, e é essa a nossa visão do que podemos avançar. Deixa eu ver se tem mais... Como é que funciona esse troço aqui? Parou? Estou apertando direito, esquerdo. A diferenciação de preço, aproveitando, é uma coisa muito boa, mas nós temos que lembrar algumas... Ela vai acontecer, mas ela é muito recente. E nós fizemos pesquisa, por que o comércio e serviço ainda não diferenciou preço, que seria uma importante forma de atrair de enfrentar um pouco essas questões de taxas, né, de preço de cartão, etc. A primeira é que a gente ainda tem receio da reação do consumidor, porque foram anos falando dessa forma. A segunda questão é que os softwares das maquininhas nossas não estão preparados para diferenciar preço. A base instalada de software no Brasil não está preparada. E para mudar um software no Brasil, você precisa da autorização do CONFAS. E para obter a autorização do CONFAS, demora ano. Para você ter uma ideia, a gorjeta foi regulamentada e foi determinado que ela não integra o faturamento. Até hoje, nós não conseguimos autorização do CONFAS para as empresas, tem um ano, para as empresas mudarem o seu software. Então, o sistema nosso foi todo feito para não andar. Mesmo quando a gente consegue avanço, a gente não consegue andar. Bom, já falei um pouquinho aí de tudo isso, né? O que a gente quer é isso aí. Nós precisamos acabar com a verticalização dos bancos ou limitá-la fortemente. Nós precisamos acabar com a interferência, né, o banco. Aí fala, mas tem as bandeiras americanas, Visa e Mastercard. Elas têm nos bancos os seus maiores emissores, o maior cliente deles absoluto. Eles vão fazer um intercâmbio baixo ou vão fazer um intercâmbio alto para agradar o seu cliente? E aí, na discussão da diferenciação de preço, inclusive com o Reinaldo Legrazzi, que é o diretor do Banco Central, questionando, assim, olha, se você começa a receber em dinheiro, o senhor é assaltado. Hoje, no Brasil, se você tiver dinheiro dentro de casa, você vai... Aí ele falou, não, então recebe no débito. O débito, o intercâmbio, só o intercâmbio, fora a margem das adquirentes, fora a margem da bandeira, no Brasil, senador, é 1,5% para tirar o dinheiro na conta de um e passar para do outro no dia seguinte. No mundo, em média, isso é meio. Ou seja, nós cobramos aqui para pegar um dinheiro que não tem risco nenhum, não tem questão de informação, não tem questão de nada, pegar numa conta só de intercâmbio 1,5%. Significa que eles ganham quase 4 meses de Selic para pegar o dinheiro na minha conta, sem nenhum risco, e transferir para a conta do comércio. Então, enquanto a gente estiver permitindo que os bancos continuem atuando dessa forma, não há possibilidade do Brasil sair dessa que eu chamo uma indecência
o nosso spread bancário. E é uma questão lesa pátria. O que tem de empresas pequenas morrendo por conta de crédito, por conta dessas restrições. Então, assim, olha, eu queria, talvez, doutora Ana, talvez, comparar as mortalidades de pequena empresa no Brasil com fora do Brasil. E as razões. É mais alto? Comparar o lucro do Brasil, comparar o lucro dos bancos brasileiros com a média no mundo. É mais alto. E pensa em comparar Mas, se você for olhar proporcionalmente, né, vamos pegar só o nosso Itaú ali, fez um Bolsa Família de lucro esse ano, né? Então, eu acho que nós precisamos intervir rapidamente. No mínimo, liberando no primeiro momento a questão das garantias para que a gente possa dar para fundos, para fornecedores. Segundo, encarando de vez a verticalização e impedindo essa questão que nos destrói riquezas, famílias e empregos. Deixa eu ver se eu ando aqui agora. Aí eu já falei a mesma coisa. Obrigado, senador.